Um, dois, três. Olá, meu nome é Jaimara Falcão, sou psicóloga, hipnóloga e neuropsicóloga e apresentadora do programa charmoso Equilíbrio Emocional da Rádio ZN. Eu queria hoje falar com você de um assunto que ainda dá aquelas borboletinhas na barriga. Dá muita curiosidade, mas ao mesmo tempo dá medo, dá receio. E sabe por quê? Porque a pessoa não sabe e não entende. Vocês sabem do que eu estou falando? De hipnose. Como eu amo a hipnose. Mas o que acontece? Muitas vezes as pessoas ficam preocupadas com aquela hipnose de palco, aquela que você brinca, que é para descontrair, que é para deixar o ambiente mais leve, mais divertido. Mas o que acontece? As pessoas têm medo de passar por alguma situação às vezes ridícula ou de falar alguma coisa que não deve. Uma das brincadeiras mais tradicionais você agora vai virar um cachorro, vai esquecer o seu nome. Deixa eu ver o que mais. Come uma cebola achando que é uma maçã. Pode acontecer, gente? Lógico que pode, tá bom? Mas essa é a hipnose para brincar, para descontrair. A hipnose que eu quero falar para você é aquela hipnose clínica, é aquela hipnose que nós trabalhamos problemas de saúde. Isso mesmo. Então, por que não falar dela? Muitas vezes eu já escutei que nem existia, ela existe. Nossa, gente, hipnose não existe. E eu vou provar para você hoje que ela existe sim, através de alguns exemplos que eu for dando. Que hipnose não funciona? Funciona. Por quê? Me dá um bom motivo para ela não funcionar. Ela é um milagre? Não, ela não vai fazer milagre na sua vida. Ela é uma bruxaria? Ah, não, gente, sai dessa. Ela não é bruxaria mesmo. A hipnose, ela é uma técnica que precisa ser sim explorada, trabalhada. Para quê? Para ajudar a pessoa em vários fatores da vida dela. Como, por exemplo, problemas de bloqueio, de traumas, superação de problemas, fobias, por exemplo, medo de dirigir. A hipnose é maravilhosa, você sabia dessa? Então, ou então de repente a pessoa tem um bloqueio e ela não consegue passar no concurso público. A hipnose funciona? Eu falo para você que ela funciona. Estou pegando situações do nosso dia a dia, beleza? Ela pode também trabalhar questões de saúde, como dores generalizadas, estresse, ansiedade, depressão, quadros de insônia. Nossa, para insônia, gente, ela é maravilhosa. Para ansiedade também. Ajuda também no processo de emagrecimento e temos resultados maravilhosos. Mas o que acontece? Muitas pessoas ainda têm aquela ideia que a hipnose ela trava, ela vai mexer com conteúdos que não é para ser mexidos. Para isso que você procura um bom profissional, correto? Mas a gente também já vai falar disso, só mais um pouquinho. Em primeiro lugar, o que é importante você saber? A hipnose ela é reconhecida como ciência. A hipnose ela é milenar. Então, para vocês terem a ideia, as grandes sacerdotisas elas utilizavam sim da técnica de hipnose. Para quê? Para desenvolver o trabalho delas. Então, quando a gente fala que a hipnose funciona, sim, a hipnose funciona e ela é milenar. Só que, lógico, no nosso século, ela foi muito mais estudada. Temos os trabalhos de neurociência que mostra realmente a eficácia da hipnose dentro do nosso trabalho clínico. Por exemplo, eu poderia falar para você, a hipnose mexe em muita coisa? Mexe. Você quer saber uma das melhores? A hipnose, ela trabalha com uma questão chamada neuroplasticidade. Através de uma técnica de hipnose muito bem feita, a pessoa tem capacidade, sim, de fazer a construção de novos caminhos neurais. E para isso eu falo superação de problemas. Eu estou falando de neuroplasticidade. Gente, para mim eu amo falar de neuroplasticidade.
esse trabalho, essa formação da nossa mente nos ajudando, fazendo com que várias situações da nossa vida sejam mais superadas de uma forma mais tranquila, mais consciente, mais harmoniosa. Então, vale a pena? Eu falo para você sim, vale muito a pena você conhecer um pouco mais do trabalho da hipnose antes de julgar, antes de falar que ela não vai dar certo e não vai funcionar. Ela funciona sim, mas existem aquelas questões que eu acho elas muito curiosas, como por exemplo, se eu estiver hipnotizado eu vou dormir? E eu vou falar para você, não vai. Vamos ligar aqui um pouquinho o ar. Não. Hipnose é hipnose, sono é sono. Dormir é outra questão. O que acontece? Quando você vai entrar num set terapêutico para desenvolver a hipnose acaba sendo o quê? Um trabalho focado numa questão que está te incomodando demais, certo? Então, através desse foco, vai se desenvolver o trabalho para que você tenha o resultado esperado dentro daquela questão que você trouxe. Correto? Quando nós falamos de sono, nós falamos do deitar, do dormir, e o que acontece no deitar e no dormir? Você não tem controle dos teus pensamentos, você não sabe o que está acontecendo realmente com você, tá? O sono normalmente pode trazer aqueles sonhos confusos, entendeu? Às vezes de fugas, de situações do dia a dia, às vezes você vivenciando uma questão que você viveu e de forma às vezes bem desordenada. Em outros momentos pode ter até uma lógica, mas nesse caso, no sono você não tem o controle dos teus pensamentos, que é diferente com uma sessão de hipnose, tá? Deixa eu ver o que mais. Ele é uma terapia? Com certeza, é uma terapia. Sem problema. A gente pode trabalhar a hipnose em várias questões, como eu coloquei anteriormente. Número de sessões depende da questão que você vai trazer. Tem paciente que resolve em uma, tem paciente que precisa de um pouco mais, mas isso é um tratamento individualizado, de pessoa para pessoa, de questão para questão. Não tem como a gente definir, tá? Lógico, quanto mais breve, muito melhor o tratamento, tá bom? Agora, não adianta você vir para um set terapêutico com 10 questões e que resolver em uma única questão. Não. Cada questão, uma sessão de hipnose. Por exemplo, às vezes você realiza uma sessão e você já resolve várias. Então, é uma chance, mas determinar que numa sessão, gente, vocês vão trabalhar várias questões, não, esquece isso, não vai dar certo, tá bom? Para isso, você vai precisar do quê? Sentar e conversar com o terapeuta que vai estar ali juntinho com você, entendendo o que está acontecendo. Uma outra questão que eu acho bem curiosa também, tem gente que acha que vai ficar no transe eterno. E olha, eu vou falar para vocês, gente, eu já escutei isso. Tipo, eu fiquei no transe há mais de um mês e você sabe que eu fiz cada coisa. Ficou em transe mesmo? Ou utilizou a situação em benefício próprio, às vezes para resolver algumas questões, para entender o que está acontecendo. Ninguém vai ficar preso em transe eterno, gente. Esquece isso. Isso é um mito, vamos ser honestos, horrível. Já pensou você num transe? Você não vai ter mais vida. Entendeu? Você vai ficar lá preso, sem se mexer, esperando alguma ordem, algum estalo. Calma, não é bem assim. O bom profissional é aquele que te coloca no transe, resolve a sua questão e te tira desse transe. E se eu sair de lá, vou ficar no transe? Não, não fica. Em algum momento, a sua mente consciente, com certeza a gente não vai reagir. Então fica tranquilo em relação a isso. Uma outra questão. Falar o que não deve. Meu Deus, e se eu falar aquilo que eu não poderia? Vamos lá? É mito. Você não vai falar aquilo que você não deve. Você vai falar aquilo que realmente precisa ser falado. Em primeiro lugar, uma sessão de hipnose não é uma sessão de futrica e nem de fofoquinhas da vida alheia. Ela é um trabalho para ser desenvolvido. Ela é uma técnica que ela vai ajudar você a resolver um problema.
que pode ser físico, pode ser emocional, mas de boa. Gente, vou contar fofoquinha, entendeu? O que fulano fez com Beltrana? Ah, esquece. Quem vai procurar uma sessão de hipnose vai procurar por questões sérias e íntegras, mas nunca no mimimi, né? Já pensou coisa ridícula? Você ficar falando do teu vizinho em plena tua sessão terapêutica de hipnose? Você não vai perder tempo com isso. Você vai procurar porque você quer que as coisas boas aconteçam com você. Você quer superar. Você quer se dar uma nova oportunidade. Então, relaxa. Ninguém vai ficar fazendo fofoquinha da vida alheia, tá? Todo mundo é hipnotizado? Sim, todo mundo é hipnotizado. Pode levar isso como uma verdade. Aí você pode falar, meu Deus, o que vai ser de mim? Eu sempre achei a vida toda que eu não ia ser hipnotizado. Gente, tem pessoas que têm mais facilidade e pessoas que têm menos facilidade. Mas todo mundo acaba, de alguma forma, entrando num transe hipnótico. O que seria esse transe hipnótico? Vamos falar do nosso dia a dia? Você tá lá assistindo aquele filme e você tá assim. Vamos falar do filme de terror? Você tá lá. E olham. Num determinado momento, o que acontece? Vem o aí você toma aquele susto. Você estava hipnotizado sim naquele momento. Até pelo susto que você toma. Você entrou no filme. Você se envolveu com a história. Ou quando você está vendo aquele filme de romance lindo e de repente você, sem perceber, as lágrimas já estão escorrendo. Você está vivendo aquilo. Essa vivência, ela também é uma hipnose. Quando está lendo um livro. Então a hipnose, gente, ela é presente sim na nossa vida o tempo inteiro. E isso é bom. Não acha que isso é ruim, não. Isso nos ajuda, muitas vezes, a refletir, a pensar. Caramba, estou aqui perdido com meus pensamentos. Mas será que o que eu posso? Quando você para e você se desconecta com o mundo mesmo, e você entra nesse seu mundo e começa a imaginar saídas, por exemplo, para problemas. Então, todo mundo passa por um processo de hipnose? Sim, todo mundo passa e é hipnotizado. Ela trabalha, por exemplo, vícios e fobias? Trabalha, gente. Vícios, fobias, tiques. A hipnose, ela é simplesmente maravilhosa. Para aquela pessoa que quer parar de fumar, parar de beber, ou quer parar de utilizar alguma coisa que não acha legal. Pode sim. Medo de aranha, medo de cobra, de cachorro, de gato, de barata. Nossa, a gente pode falar de várias questões. Vai tratar sim. E é gostoso esse tratamento. Por quê? Tem gente que se sente muito prejudicado. Por exemplo, moramos na cidade. Que bichinhos mais temos? Gatos e cachorros. Baratas, ratos. Como é que essa pessoa vai? Tem gente que se sente tão incomodada que entra em pânico só de ouvir a palavra barata. Então, eu falo para você, a hipnose, ela vai te ajudar, ó, muito. Eu te recomendaria fazer. Somente psicólogos e médicos podem fazer a hipnose? Errado. Temos vários profissionais da área que não são médicos, não são psicólogos, são hipnoterapeutas e desenvolvem trabalhos maravilhosos. Mas para isso, você precisa conhecer o profissional. Tempo de mercado, apesar que tem gente nova que sai que é maravilhosa, tá? Mas aonde se formou? Quantos cursos já fez? Quais são as diplomações? Se tem cases de sucesso, ai que palavra bonita, cases de sucesso. É importante você saber o lastro desse profissional. Por quê? Ele vai estar mexendo ali com você e você quer o melhor por você, tá? Você daria, por exemplo, a sua cabeça na mão de qualquer pessoa? Você daria seu corpo? Não. Então, se você quer o melhor, busque os melhores, tá? Vamos falar a nível de Baixada Santista. Tem profissionais bons aqui? Tem sim, tá? É só você procurar que você vai achar profissionais maravilhosos. Agora,
apenas fazer aquele processo, como é que eu vou colocar? Deter esse poder da hipnose só para psicólogos e médicos é muita presunção. Tem gente muito boa sim e que pode te ajudar. Então, procure sempre um bom profissional. Ela pode ser anestésica? Essa questão é interessante. Vocês sabem que existem pessoas que têm problemas graves com anestesia, processos alérgicos realmente, e elas precisam fazer determinadas cirurgias. Vamos pegar uma pessoa que tem que trabalhar a parte dentária, precisa procurar um dentista. Nós temos vários dentistas que já trabalham sim com a técnica de hipnose. Diminuição de custo porque não vai usar determinadas medicações. Recuperação desse paciente é também muito melhor porque eu não usei nenhum recurso externo. Então a hipnose ela pode ser sim utilizada como uma forma anestésica. E olha, eu vou falar para vocês, tem trabalhos maravilhosos sim, tá bom? Aí é aquela questão, tem medo da anestesia? Conversa com o profissional, de repente ele te indica uma pessoa que pode realmente te ajudar e fugir dessa anestesia que tanto assusta todo mundo. Deixa eu ver outra questão interessante. A hipnose, ela só vai trabalhar o lado do inconsciente. A pessoa fica completamente inconsciente ali. Vou puxar um pouquinho do que eu falei anteriormente. O terapeuta, ele vai trabalhar sim com o seu mundo inconsciente, mas você vai estar consciente. Você em muitos momentos vai estar ouvindo tudo que ele vai estar falando. O que acontece? Você perde determinados controles de você, mas você não vai fazer nada daquilo que você não gosta, daquilo que vai realmente te fazer mal. Esquece, fique em paz em relação a isso. O que acontece é o seguinte, o hipnólogo, ele vai conversar com a sua mente inconsciente, que é onde a gente guarda a maioria dos nossos problemas, gente. Eu vou ser bem honesta para vocês. É a nossa caixinha de Pandora. E essa caixa de Pandora, tem hora que ela prejudica, né? Então a gente precisa aprender a lidar com ela. Então o que acontece? O hipnólogo, ele vai trabalhar sim no teu mundo inconsciente, mas você vai estar consciente. Em muitos momentos você vai escutar aquela voz, vai longe, daqui a pouco se aproxima. E é normal, fica tranquilo em relação a isso. Não vai te fazer mal, não vai te prejudicar e não vai ser dado nenhum comando para te prejudicar. Na hipnose se dorme? Esquece. Foi o que eu falei anteriormente. Não vai dormir mesmo. Então, mas eu fiz a sessão e não ouvi nada. Fica tranquilo. Existem sinais que o corpo da pessoa dá que mostra que ela não está dormindo. Mostra que ela está ali presente naquele momento. Vou dar um exemplo do que aconteceu comigo no consultório. Fui fazer uma sessão de hipnose numa pessoa que trabalhou 12 horas à noite e foi a mega correria. Quando essa pessoa chegou no consultório, eu mesma falei, tem certeza? Não, eu tenho. Beleza, gente, eu fiz. E a pessoa dormiu. O que eu fiz? Deixei ela dormir, peguei um livro e fui ler. Eu não ia acordar essa pessoa, eu me recusei a fazer isso. Sabe por quê? Saiu de um plantão de 12 horas, puxado. Era justo, mas ele não fez a sessão de hipnose. Aí você me pergunta como é que eu sabia? Pelos próprios sinais corporais dessa pessoa. Então, fiquem tranquilos em relação a isso, tá? E uma outra questão que normalmente deixa todo mundo muito curioso. Meditação e hipnose é a mesma coisa? Apesar de alguns princípios serem muito parecidos, não. Hipnose é hipnose, meditação é meditação. Você que já conhece um pouquinho do meu trabalho, sabe que eu mexo com a meditação mindfulness. Mas eu trabalhar a meditação é uma coisa e eu trabalhar com a hipnose é outra coisa. Então vamos lá. Na meditação, a pessoa ela fica o quê? Mais relaxada. Ela entra em contato com o mundo interior dela. Tá? De uma forma muito diferente. Ela entra em contato com as próprias dores, ela vai entender as próprias dinâmicas, ela dá aquela relaxada, sabe? Tranquilizar a mente, até para tomar melhores decisões, mas a meditação não vai fazer nada além disso,
Por isso que eu falo, da potência de uma meditação, ela te ajuda assim a resolver problemas, mas através de você, dos teus conhecimentos, daquilo que você pode trabalhar. Agora, quando nós falamos de hipnose, é muito diferente. Por quê? A hipnose ela vai trabalhar questões de mudança de um comportamento, tá? Então, através da hipnose, eu melhoro sim muitas coisas. Eu crio novos mecanismos. Então, por exemplo, pessoas com quadro de ansiedade, eu consigo diminuir sim um quadro de ansiedade. Por quê? Eu mudo uma linha de pensamento, eu mudo uma forma dela lidar com o dia a dia dela. Agora, falar que meditação e hipnose é a mesma coisa? Não, gente, não é a mesma coisa. Apesar das duas serem maravilhosas, eu sou muito suspeita, mas são duas técnicas para mim lindas, mas cada uma tem o seu momento de ser trabalhada, tá? Então, a meditação não muda um comportamento, ela não muda uma situação, tá? Nessa situação, eu relaxo, eu fico tranquilo, eu consigo trabalhar de uma outra forma. Agora, a hipnose, ela vai trabalhar sim uma mudança diferente, tá? Uma mudança para ação. Vamos pensar, por exemplo, numa fobia. Ela consegue fazer com que essa fobia suma da tua vida. Legal. Isso é a hipnose, tá bom? Outra questão que eu acho bem curiosa. Auto-hipnose é possível? Sim, toda hipnose é uma auto-hipnose, tá? Existem algumas técnicas que podem ser desenvolvidas de uma forma também muito tranquila, tá? Através do quê? De uma hipnose conduzida, tá? O que o terapeuta ele faz? Dependendo daquilo que vai ser desenvolvido, você vai ter que desenvolver o quê? Uma rotina. Então ele vai te dar as orientações do áudio que você vai escutar para você entrar num transe hipnótico. Então, por exemplo, quando nós falamos da técnica de emagrecimento, a técnica de emagrecimento é uma técnica realmente bem intensa, ela é linda, tá? Mas o terapeuta, ele tem o quê? Que desenvolver o trabalho dele. De que forma? Dentro do set terapêutico e fora do set terapêutico, porque ele tem que ajudar o quê? Essa pessoa a se conduzir na vida de uma forma muito melhor, sem se prender numa comida, por exemplo. Então, a auto-hipnose, ela funciona? Sim, ela funciona. Então, convenci ou não convenci você que a hipnose é uma das técnicas mais lindas que tem? Volto a falar. Sou suspeita? Sim, gente, eu sou suspeita. Eu amo a hipnose. Vejo resultados reais na minha frente. Eu não vejo os fictícios. Eu vejo pessoas mudando para valer. Pessoas antes, por exemplo, com timidez de subir num palco e falar, e através da técnica de hipnose, conseguir subir num palco e dissertar uma palestra maravilhosa. Eu tenho pessoas que tinham medos, receios, pessoas tristes e depressivas e que mudaram realmente a vida delas. Então, eu falo para você, a técnica funciona assim, simplesmente quando bem utilizada. Então, a dica que eu dou é a seguinte: busque bons profissionais, sabe? Conheça um pouco da técnica. Não tenha medo. Não vai acontecer mal nenhum com você, viu? E o que acontece? Superação. Aprenda você a trabalhar diferente com aquilo que aqui dentro te angustia tanto. A hipnose, ela existe para nos ajudar. Por isso que ela não é uma crença, ela não é uma bruxaria, ela não é uma magia. Sabe por quê? Porque ela está trabalhando com você. E é esse o objetivo da hipnose. Colocar para fora aquilo que você tem de melhor, que é a sua capacidade de superação. Como a minha grande mestre diz, ela é um tratamento contínuo. Então, ela está sempre em movimento, ela está sempre em transformação para ajudar você. Então, hoje eu vou ficando por aqui. Semana que vem estamos de volta aqui na Rádio CN
com outro programa maravilhoso. Mas esse eu deixo de presente para você, tá bom? Até semana que vem. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau!